Olá, pessoal. Ainda não chegou quase ninguém, mas estou aqui já esperando vocês. Ó, entrou o Alexandre. Vamos começar. Tem mais o Léo Jaques também. Obrigado. Vamos esperar a Annelise. Edson, boa noite. Sejam bem-vindos. Nessa noite fria, eu estava conversando com a nossa convidada hoje e eu tô com as bochechas todas vermelhas, né? De tanto frio, tá muito gelado aqui. Tô ficando muito gelada. Ai, ai. Cadê a Anne? Cadê a Anne? Annelise, dá o teu... Chama aí pra entrar na live, Anne. Vamos ver. Mara, boa noite. Isaura, sejam todos bem-vindos nessa noite especial que a gente vai conversar com a Annelise. Jorge também já chegou. Agora a Anne aqui já deu a solicitação. Vamos ver. Live. Mara, sejam todos bem-vindos. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem. Tudo Me bem. disse que tá gelado aí em cima em Morro Reuter. Ai, aqui chove infinitamente, sem parar. Há Que dias e dias. loucura! Que loucura Sim, aqui também, né? Hoje até deu um break aqui para nós, graças a Deus, né? Porque com essa internet que a gente tem ainda, né? Cheia de precalços, né? A gente fica preocupado também para transmitir, para fazer uma melhor apresentação para vocês, né? Mas que bom que deu tudo certo, né? O pessoal tá sim, chegando. Já agradeço sim, sim. de antemão a Annelise pela pronta recepção, né? Pelo convite. Eu sei que vai ser uma noite bem especial, onde a gente vai conhecer muitas coisas sobre a Annelise, né? Essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer na Universidade Fevale, né? Então, vamos começar? Deixa eu ver que horas são, 9:02. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte, criatividade e a economia colaborativa, né? E aí, pensando nessa temática, me veio à cabeça a Annelise, né? Porque ela se formou na Universidade Fevale em Indústrias Criativas e também é artista plástica. E eu queria entender um pouco mais, eu já conheço um pouco da história dela, mas agora ela vai contar um pouco um pouco mais de detalhe, né? Como esse processo criativo entrou na vida dela, ela vai contar um pouco sobre a história dela, o que que é arte, o que que é criatividade. Será que todos nós somos criativos? Até eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que que vocês acham? Vocês são criativos ou não são? Vão colocando ali as respostas, quem quiser participar da enquete, né? Depois a gente vai discutir o assunto também, que é bem legal. E também um pouco sobre o que que é a economia colaborativa. E para iniciar, eu vou abrir agora a live, né, com uma frase que eu achei bem legal, que é: a criatividade é a inteligência se divertindo, que é o do Albert Einstein. E a Annelise vai contar, acho, um pouco da história dela e vamos ver se isso tem relação, se essa frase faz sentido, né? Então, Annelise, tu se apresenta pra gente, seja bem-vinda, fala quem é a Annelise para nós. Então, primeiro, obrigada por esse convite, né, Eliane? É um prazer conversar contigo. Todas as vezes que a gente conversou foi muito legal e tenho certeza que essa experiência também vai ser. Que Então, legal. eu sou formada em artes pela Universidade Federal de Santa Maria e eu faço parte da geração que escolhi a profissão muito cedo e que tinha um outro modelo de pensamento, assim, a gente via as coisas mais como para o futuro, para a vida inteira, digamos assim, que hoje é uma das questões que estão mudando tanto no mundo, né, que eles as coisas são mais passageiras, mas eu desde sempre, não sei nem dizer desde quando eu tive vontade de trabalhar
com desenvolver as minhas habilidades criativas, digamos assim. Eu não venho de uma família de artistas, infelizmente, não tem ninguém que trabalhe profissionalmente com arte, ou nem não tem artistas na minha família, mas eu tive uma professora muito especial no segundo grau, a quem eu sou muito grata, que foi quem me mostrou esse caminho da arte, me trouxe para exposições em Porto Alegre, nos trouxe, na verdade, né? E abriu esse mundo onde as pessoas podiam dizer o que elas pensavam através de algum material, expressar a sua forma de ver o mundo, falar sobre a sua forma de ver o mundo através de algum tipo de expressão. E isso me encantou. Então eu escolhi cursar artes. Com 16 anos eu fiz vestibular em Santa Maria e fui aprovada, passei. E desde então eu faço arte. Desde os 16. Eu tenho 41, são mais de 20 anos, então. E o tempo passa muito rápido, né? Eu sou das pessoas que acreditam que criatividade não é um dom que alguém tem e o outro não tem, mas que é uma habilidade que se desenvolve durante a vida e que a gente vai buscando ferramentas para potencializar ou para desenvolver de acordo com aquilo que a gente vai precisando. Eu acredito num mundo onde a criatividade vai ser uma ferramenta diferencial, onde vai ser uma das habilidades mais importantes do futuro, independente da área onde se trabalhe. E eu acho que está mais do que na hora da gente começar a olhar para todo o meio criativo de uma forma mais com um olhar mais carinhoso, mas também acreditando, confiando, apostando nessas potencialidades, né? E eu tenho certeza. Só um pouquinho, Anny, vamos só dar um help aqui para as pessoas que responderam. Eu vi que tem uma pessoa que respondeu aqui, vamos ver. Sim. Acho que foi o Edson. O que é criatividade? Para a gente não perder, senão depois eu não me acho mais. A criatividade é a essência do empreendedorismo. Clóvis, querido Clóvis, obrigada pela resposta. Mas é isso aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Tu já falou, eu também concordo muito contigo sobre essa questão da criatividade ser aprendida, né? Que a gente... Até tu trabalha muito com a questão artística, mas eu tenho uma visão de que a arte, ela pode estar em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, todos nós somos criativos, né? Acho que da tua infância, fala um pouquinho da tua infância. Como é que essa questão da criatividade veio para as tuas atividades ali do teu ateliê? Eu acho que tem duas coisas um pouquinho diferentes, assim, no caso da criatividade. Um artista que trabalha profissionalmente com a criatividade lida com ela de uma maneira. E ser criativo na vida, para mim, é uma maneira de desenvolver uma percepção mais aguçada, que vai falando numa linguagem real, vai criando sinapses no teu cérebro que vão te dando ferramentas para que quando tu precise de resolver problemas complexos, como se fala tanto agora, tu tenha onde buscar dentro de ti. E se a gente não cria essa bagagem, a gente não tem onde procurar na hora que a gente precisa. Então, tu perguntou sobre a minha... Né, esse repertório, exatamente. E esse repertório, ele vai sendo criado constantemente durante a vida. Não é um momento e agora está pronto. Isso é uma forma de olhar a vida. É isso que eu acredito. É a poesia da vida, digamos assim. É aquilo que traz sentido e significado para as coisas simples que vão acontecendo a cada dia e que a gente pode usar isso também como ferramenta para o nosso desenvolvimento como profissionais e como seres humanos também. E a tua pergunta foi sobre a minha infância, né? Né? Isso. Eu tive uma infância não normal, digamos assim, no sentido de que eu não tinha tanto estímulo. Até eu tenho uma... Anny, tá me ouvindo? Travou. Agora deu. Ah, tá. Pode repetir. Então, eu ia dizer... Isso, o que eu ia dizer da minha infância é que eu acho que quando nós fomos criança, a minha geração foi criança, a informação não vinha tão pronta. Então a gente teve um lado lúdico muito mais aflorado, muito mais desenvolvido, porque a gente brincou com coisas que não eram tão óbvias quanto agora as crianças que recebem muito a informação pronta, recebem a brincadeira pronta. Então a gente brincava com coisas da natureza, com coisas que tinham ao nosso redor e transformava esses mundos, ia criando mundos assim. E a história
Agora, a referência para o meu processo criativo, quando eu cursei artes em Santa Maria, para explicar melhor, o objetivo, digamos assim, falando numa linguagem bem simplificada, de um curso de artes e da proposta do curso de artes em Santa Maria, era desenvolver uma linguagem artística, era desenvolver, a gente pode chamar isso de um estilo, de uma técnica, alguma coisa que seja o teu caminho, e que tu, isso, não, e que tu vá desenvolvendo durante a vida. Não é uma fórmula pronta, agora tá pronto e eu vou repetir. É escolher um caminho para tu trilhar. E aí apareceu a história de buscar uma referência. E eu fui buscar essa referência numa inspiração da minha infância, porque o meu pai arrumava rádio e televisão. E eu cresci vendo a parte de dentro dos rádios, que era uma caixa enorme, gigante, e que tinha um monte de pecinhas dentro. E naquela época as pessoas não jogavam as coisas fora e não era errado reaproveitar material para arrumar outras coisas, porque não tinha muita coisa disponível. Então o pai tinha muitos rádios, muitas caixas, muitas coisas com peças. E no meu imaginário de criança era como se existisse um mundo dentro daquela caixinha que ganhava vida quando a gente não estava vendo. E o que eu digo hoje é que eu me permito construir um mundo paralelo, uma realidade paralela que eu vou povoando e que vai se desenvolvendo e que provável que vai se desenvolver por toda a minha vida ainda. Não é uma cópia, isso que são os conceitos simples, básicos da arte, mas que às vezes ainda a gente tem que repetir, né? Não é copiar a natureza, não é imitar a natureza, e também não é só ficar só na história de expressar, da vida mesmo, de mostrar uma outra forma, de desconstruir e reconstruir, é ir além um pouco disso, sabe? De convidar o olhar do outro a sair daquele padrão. Eliane, tá me ouvindo? Aí a internet e a neblina, a gente tá branco lá fora de neblina, tudo fica ruim, assim, né? Deixa eu comentar aqui, já aproveitando que deu uma paradinha, o Alcione disse que a criatividade Ai, agora eu não consigo entender aqui. Desmembra-se em criar a criatividade cerebral, ou seja, estimular a imaginação e o poder de realizar. E também o Daniel, né, colocou Daniel, grande querido. Demais. Ó, teu fã aqui, ó. Teu fã. Sim, meu amigo querido. Excelente professor, legal, né? Eu acho que também, além de tudo que a gente está vivendo, né, aqui, acho que o mais importante é a gente fazer essas conexões, né? A gente trazer conhecimento, mas também aproximar nesse período tão difícil que a gente está tendo, né? Aqui a Gislene também, lá de Portugal, vamos ver o que ela fala. Torço muito para essa mentalidade de reaproveitar e dar vida às coisas. É verdade, né? Sustentabilidade, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas tem muito a ver com essa questão da economia colaborativa também, né, Annelise? Sim, é verdade. Eu acho que esse período que a gente está passando é um período desafiador para todo mundo, né? E as coisas estão se reinventando, algumas, outras, eu acho que vai oscilando cada dia, né? Tem dias que eu me sinto também mais motivada, e tem outros dias que eu também tenho vontade de parar um pouco e deixar as coisas fluírem. Uma senhora falou aqui no ateliê, uma frase que eu estou repetindo, é um dia de cada vez, né? E esse momento é mais do que isso na prática, né? Um dia de cada vez fazendo... E tu não acha que antes a gente era iludido? Tu não acha que antes a gente era iludido com uma falsa impressão de que a gente tinha domínio sobre essas coisas? Eu acho que é isso, hein? Eu sinto isso, assim, que antigamente a gente até tinha um pouco mais, não era tão dinâmico, mas assim, a gente tinha uma falsa ilusão de que a gente dominava a situação, e a gente não domina nada, né? Ocorre qualquer coisa lá no outro lado do mundo, afeta a nossa vida aqui, né? Pra mim, na minha percepção, esse vírus foi uma sacudida, assim, né? De que a gente estava numa engrenagem louca, correndo, sem saber para que estava correndo, e o vírus veio e sacudiu. Eu tenho uma questão da cerâmica muito forte na minha vida relacionada com o tempo, porque na cerâmica não existe cerâmica sem o tempo, né? Sem as coisas seguirem o seu fluxo natural.
E a gente vivia um ritmo onde passar o dedo no celular e não funcionar da primeira vez era sinal de que demorou, de que não funcionou. E como que vai dar conta uma vida onde o nosso conceito de tempo é esse instante, né? E aí eu acho que o vírus veio para sacudir com tudo isso. Então, se eu imagino que se para mim, que já lido com o tempo de uma maneira diferente, está sendo um grande desafio, eu imagino que para as pessoas que estavam num ritmo frenético, essa sacudida, essa parada realmente seja bem desafiadora, né? Mas quem sabe, vamos ver da forma otimista, né? Eu tento manter o otimismo com tudo isso e de pensar que é uma oportunidade para a gente enxergar coisas que estavam guardadas dentro da gente e coisas que também, talvez a gente tenha deixado de lado, talvez a gente não tenha apostado, talvez a gente tenha pensado que não era a hora ainda. Eu escuto muito isso, na verdade, porque eu tenho um ateliê aqui em Monreuter há 14 anos, né? E eu vivo da minha cerâmica há 14 anos, o que é uma exceção no Brasil, infelizmente, e não deveria ser. São muito poucos artistas que conseguem encontrar um meio, um caminho de fazer. Oi, Mi, beijo pra ela, querida. De fazer o seu trabalho ser realmente a sua fonte de renda, falando de uma forma muito simplificada, né? Isso nos falta, por quê? Nos falta como oportunidade de trabalho, mas eu acho, às vezes, me permito dizer que nos falta como postura de profissional também, né? De acreditar nisso como um trabalho, porque quando eu fui cursar artes, eu nunca pensei que eu ia fazer artes quando eu me aposentasse ou quando eu não tivesse outra coisa para fazer, que seria um hobby. Muito pelo contrário, eu sempre imaginei que seria a minha profissão e que era o que eu estava fazendo para a minha vida. Então, eu tento me colocar de uma maneira, eu tento me colocar profissionalmente. E acaba que as pessoas me veem dessa maneira também, né? Mas isso é um processo, é um longo processo que a gente vai construindo com o passar do tempo, né? Mas, então, o que as pessoas me perguntam muito aqui é isso, assim, eu escuto muita gente, como eu queria, como seria bom se eu pudesse viver o meu sonho. E eu penso, tá, mas e o que tá faltando, entende? Quem sabe seja esse o momento, então, para dar o estalo. Ou eu gosto muito de dizer isso também, chutar o balde não precisa ser feito numa vez só, tá? Não precisa destruir tudo e acabou. Vai chutando, vai empurrando o balde aos pouquinhos, vai se preparando para uma nova vida, vai construindo uma nova vida no teu caminho. E são pequenas escolhas, às vezes, que nos levam para o caminho que a gente quer, para a direção que a gente quer, né? Com certeza. Eu acredito muito assim que hoje a gente não pode ser aquele cutucar, tirar o balde de uma hora só. Eu vejo muito que não dá, sabe? A gente tem que fazer isso aos poucos, porque isso vai trazer uma. Tu não pode chutar tudo que tu viveu, sabe? Tudo que tu viveu, ela vai ter um ponto positivo. Tu tirou algum proveito, coisas boas ou coisas ruins, mas isso tudo vai fazer ou fez a construção do que tu é hoje, né? Anne, uma outra coisa que eu queria te perguntar, a questão da arte e da criatividade, como é que tu vê, a gente falou muito assim, falou que tem dois movimentos, né? Tem a pessoa que resolve os problemas, enfim, tem essa criatividade no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Eu tô tentando aqui com essa pandemia, tentar fazer coisas que eu nunca fiz, realmente, assim, ó, escutar música que eu nunca escutei, desenhar mais, sabe? Buscar ler coisas e até esse movimento das lives que eu estou fazendo, trazendo repertórios diferentes de conhecimento, acho que eles vieram muito dessa inquietude minha, né? De tentar me reinventar, eu me formei no ano passado no doutorado também, então, cara, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Essa coisa já vem seguindo assim, já tem uns anos, sabe? Desde que eu saí de uma vida de instituição financeira de 20 anos, né? Que eu mudei assim drasticamente, né? E agora eu já tô acostumada com isso e não é nenhum desconforto, sabe? Que as pessoas dizem assim, mudar é ruim. Depois que tu tantas vezes já muda, parece que fica tranquilo, mais tranquilo, né? Sim. E a questão, como é que a pessoa pode fazer, na tua percepção de artista mesmo, que trabalha, que vive disso, tornar a sua vida pessoal um pouco mais criativa, envolver um pouco mais da arte nesse nosso dia a dia que é tão cheio de problemas, cheio de coisas e economicamente a gente está vivendo numa situação assim, muito desconfortável, né? A gente sabe que liga a TV que é um terror, né? Então tu tem que se policiar também, porque senão tu fica mal e tu também não consegue produzir. Como é que tu enxerga isso? O que a gente pode dizer para nós?
Eliane, eu não acredito em passe de mágica, em primeiro lugar. Eu não acredito em feliz para sempre, eu não acredito que a gente estala um dedo e que a vida se resolve. Eu acredito que todos os dias a gente dá um passo que pode ser numa mesma direção, na direção do nosso sonho, ou pode ser na direção que nos afasta dos nossos sonhos. Talvez tem períodos na vida onde a gente caminha para longe dos nossos sonhos. Mas isso não quer dizer que a gente perdeu eles, só quer dizer que às vezes a gente se perde um pouco e que em algum momento a gente precisa retomar. E eu acho que todos os dias assim, a gente tem a oportunidade de escolher se eu vou caminhar na direção do que eu quero ou se eu vou caminhar para longe do que eu quero. E tá tudo bem, faz parte do nosso aprendizado. Mas quanto mais a gente vai tomando consciência das coisas, quanto mais a gente vai olhando para as nossas reações, para as nossas emoções, para o retorno interno que aquilo dá, que aquela escolha deu pra gente, mais a gente pode dizer, opa, essa foi uma escolha certa e essa foi uma escolha que me levou para longe. Então eu não vou repetir essa escolha se eu não quero esse tipo de resultado. E a gente vai caminhando, se aproximando cada vez mais daquele rumo que a gente quer. Com a criatividade, eu não acho que seja diferente. Eu acho que criatividade é um exercício, como eu já falei, e é um exercício que traz valor e significado para a vida, em primeiro lugar. Porque quando a gente se abre para novas experiências, para novas percepções, a vida vai todos os dias ganhando novo brilho, novo cheiro, novo gosto, novas cores. Isso é estar pleno, consciente e estar aberto para as coisas que estão vindo. E pode ser nas pequenas coisas. Seja um chá que alguém te oferece e que tu diz, não, eu não vou provar. Tá, mas tu já provou? Eu não gosto. Não, tu já provou para dizer que não gosta? Tu pode não gostar, mas prova. E isso é um exercício de se abrir literalmente para a vida e para as novas coisas. O exemplo que eu dei é o mais básico de todos. É alguma coisa que tu vai provar, que tu vai sentir o gosto. Mas assim, pode ser para um livro, para uma música, para uma experiência, para uma oferta de emprego, para uma viagem, para alguma outra coisa que vai ficando cada vez maior nesse universo, digamos assim, que a gente vai tendo. E, para mim, aquela lógica da escolha lá, eu vou arriscar, eu vou usar, eu vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo, ou eu vou me fechar e não quero que mexa comigo, porque tá ótimo aqui na minha cadeirinha. Se tu escolhe ficar na tua cadeirinha, tudo bem, mas aceita as consequências que vem. Se tu escolhe arriscar, te joga. É que eu já ouvi isso em mais de um momento na minha vida de pessoas que me criticam, porque eu sou assim, eu digo que eu nasci de cabeça, eu não tenho medo de testar, de experimentar, eu não sei o que é ter esse medo. Que as pessoas têm medo, sabe, criança que tem medo de pintar de canetinha porque vai estragar o papel. Eu nunca tive esse medo, se estragar o papel, pega outro, pega uma caixa de papelão, pega outra coisa. Sim. Vai liberando esses padrões, vai soltando essas coisas, sabe? Vai perdendo esse medo. Vai, bota uma roupa colorida, faz alguma coisa que represente, sabe? Que vai te soltando isso. Porque na maioria das vezes são condicionamentos que foram colocados na gente. São limitações que alguém nos disse. Tu não pode, tu não deve, tu não vai, tu não... Sabe? E aí quando a gente começa... Só que eu repito o que eu falei no início. Não tem milagre. Essa situação, ela vai se apresentar de novo. Ela vai vir de novo. E tu vai ter que de novo dizer pra ela. Não, isso não faz mais parte de mim. Eu posso ser maior do que isso. Eu posso experimentar outras coisas. Eu posso trazer mais significado pra minha vida. Agora se fala muito em propósito, né? Agora é uma palavra em todos os âmbitos onde tu puder escutar, se fala em propósito, né? Nas empresas, na vida, propósito. O que é propósito? Propósito, pra mim, devia ser uma coisa que a gente tem desde que nasceu. Todo dia de manhã tu tem propósito de viver a melhor forma naquele dia. Não é uma coisa que tu vai na faculdade para aprender. Propósito é significado, é viver uma vida real. E não uma coisa que tu tem que fazer um curso para encontrar. Se tu não encontrar isso no teu dia, tu não vai encontrar nem na empresa, nem no relacionamento, nem na vida, nem na família, nem ninguém. Porque tu tem que encontrar dentro de ti primeiro. Eu sei que é bem forte isso que eu tô falando, mas às vezes tem que dar uma sacudida, entende? Porque ficar assim, achando que as coisas são sempre para depois, tenha medo. Eu não incentivo o medo de ninguém. Eu digo, arrisque-se. Arrisca um pouquinho, não precisa se jogar de vez, né? Arrisca um pouquinho, chuta um balde por dia, mas vai chutando os baldes, pelo amor de Deus. E tu, né, Denise, tu que trabalha como empreendedor, né? Os empreendedores hoje, se não forem assim, ninguém faz nada no Brasil, né? É que é surreal, Eliane.
Não, mas é É? surreal que agora se coloque como as habilidades do futuro, criatividade, resolução de problemas complexos e umas coisas que eu fico pensando, coitado das pessoas, como que de um dia para o outro tu vai Outro, aprender a resolver problema complexo se tu foi ensinado a decorar coisas e repetir coisas decoradas? E agora se desenha um mercado de trabalho onde estão exigindo coisas que ninguém foi preparado para isso, porque a realidade não era essa. Nós, como a gente falou, a gente não cresce sendo estimulado para olhar o mundo de uma forma criativa. A gente cresce para repetir coisas, ou pelo menos a minha geração cresceu. E padrões, né? Seguir seguir padrões. padrões. E agora se exigem coisas que, enfim, a gente vai ter que correr atrás para aprender realmente, porque então trazer isso pro dia a dia é uma forma de facilitar o que está sendo exigido lá fora de uma maneira muito fria, muito cruel, eu penso até, sabe? Para mim, o caminho para se chegar nisso lá fora é começar pelo interno, começar por ti mesmo, pelas pequenas coisas do dia, né? E a gente vê, né, Anne, agora a gente está vivendo um momento muito tenso, né? Porque todos os nossos papéis estão meio embolados em casa, né? A gente não está vivendo num home office normal, né? A gente está vivendo um home office forçado, onde tu é obrigado a ficar, dividir o espaço da casa, às vezes com 3, 4, 5 pessoas, os filhos, tu tem que ajudar isso e aquilo e aquele outro, né? E isso talvez seja também uma forma de tu pensar, de tu tentar solucionar esses problemas diários teus, para também se tornar mais criativo, né? Tem que achar uma solução para que esse monte de papéis, eles consigam se distanciar e tu consiga fazer realmente o que tu tem que fazer durante o dia, né? Teu trabalho. Essa situação agora, para mim, ela é surreal, né? Porque parece que botou tudo num liquidificador e ligou. Porque e daí tu tem que sobreviver ou tentar achar um sentido, um significado para tudo isso, né? Sem perder a motivação, sem perder a esperança, eu acho que sim, é uma palavra importante, sem perder a força. É um momento de um exercício de palavras mesmo, assim, porque cada vez eu fico olhando para o Facebook, vejo as pessoas compartilhando, eu olho às vezes só o título das coisas, né? Tipo, numa chamada tem 4 palavras negativas. Eu penso, eu não quero isso para minha vida. Ali tem energia de 4 palavras negativas. Se eu puder escolher, eu escolho uma palavra positiva. E não uma chamada, seja do que for, independente do posicionamento político que for. Eu escolho a energia positiva sempre. Em cada situação, em cada vez que eu vou me expressar, eu penso antes do que o que eu vou falar. Porque tudo é energia e tudo que vai, volta. Então, se a gente escolhe se dar atenção, dar força para esse lado, é o lado que vai ganhando força na nossa vida, né? E uma outra coisa, Anne, até o pessoal que estiver aí, agradeço a participação, né? Se quiser também colocar alguma observação de como está se sentindo hoje dentro dessa pandemia em casa, se está fazendo alguma coisa diferente, até para compartilhar aqui com a gente, né? Fiquem à vontade. Mas o que eu queria te perguntar é, por exemplo, assim, voltando lá na infância, tá? Como esse processo criativo ele pode, ele é gerado muitas vezes por lá, e muitas vezes a gente recebe um feedback negativo, porque o teu desenho não é bonito, ou os pais às vezes não incentivam a criança a fazer alguma coisa, enfim. Tu teve alguma experiência assim na tua infância, ou durante a tua carreira, de pessoas que não incentivaram tanto, né? E como é que tu fez essa virada de chave? Tive, claro que tive, né? Quando eu fui cursar artes, todos os meus primos estavam indo para aquelas carreiras tradicionais, assim, né? Eu tenho primos médicos, dentistas, enfim, todas as profissões que dão certo, entre aspas, né? Que tinha aquele conceito de que estava bem encaminhado. Mas eu tive um pai que era uma pessoa extremamente simples, ele já não está mais aqui, mas que tinha uma confiança muito grande em mim. E ele me perguntou algumas vezes, claro, as pessoas falavam para ele como eu estudei em Santa Maria, ele pagava a minha faculdade em Santa Maria, então ficava muito aquela situação assim, tá, o que tá fazendo lá daí no Centro de Artes em Santa Maria? O que tá fazendo em Santa Maria no Centro de Artes? Que como eu já falei algumas vezes, o Centro de Artes na minha época, e sempre na verdade, eu digo isso com muito orgulho, é um lugar da diversidade, de pessoas, de estilos, de tudo.
Então, essa desconfiança, ou como vai ser isso, claro que veio, né? E claro que eu respondi essa pergunta mais do que uma vez. Mas eu sempre pensava assim, eu sempre tinha essa ideia de que isso era a minha profissão e que eu ia levar isso muito a sério, que eu levava isso muito a sério, porque eu amava tanto o que eu estava fazendo e estar no meio daquelas pessoas era tão bom e tão verdadeiro para mim, porque eu não me sentia em outro lugar. Eu já contei essa história mais de uma vez, mas quando eu cheguei no Centro de Artes e eu vi aquela diversidade de pessoas, no melhor sentido dessa palavra, de onde cada um era do jeito que era. E aí eu olhava para o lado, eu olhava para o lado dos prédios lá, porque o campus em Santa Maria é gigantesco. Daí tinha o pessoal da agronomia, o pessoal, os que eram perto ali, da medicina. Todo mundo já ia meio formatado no segundo dia, já estavam indo de terninho, já estavam indo de jaleco, já estavam indo. E eu pensava, meu Deus, que é isso, sabe? Eu quero ficar no meio dessa gente que é todo dia diferente, que é quem é. Era ali que eu me sentia em casa. Não tem nada de errado com as outras pessoas. Eu tô falando de como eu me sentia, entende? Ou naquele lugar onde cada um era o que era. E foi essa escolha que eu fiz na vida. Aqui, e aí, voltando um pouquinho para essa vida que eu levo um pouco hoje aqui, que é uma vida, sim, diferente, porque além de viver do meu trabalho, eu faço a minha rotina, eu faço os meus horários, eu que decido a minha vida, eu tenho uma autonomia que é, sim, um grande privilégio, né? E eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E as pessoas, quando chegam aqui, elas podem ser quem elas são. E eu, às vezes, 5, 10 minutos, a pessoa me conta coisas que eu sei que ela não conta para outras pessoas. Porque acho que talvez seja energia, né? Mas que as pessoas se sentem à vontade de ser quem elas são quando estão próximas de alguém. Meio, né? Quando estão no meio, exatamente. Mas então o que eu quero dizer é criem esse meio nas suas vidas, entende? Criem essa brecha. Isso está disponível para todo mundo. Isso não é uma coisa que eu sou uma privilegiada porque eu tenho. Eu construo isso todos os dias. Sendo quem eu sou com as pessoas que chegam aqui, escolhendo as coisas que eu escolho, fazendo trabalhando da maneira como eu trabalho. Eu construo isso. Então todo mundo pode construir essa verdade, esses propósitos, pode chamar como tu quiser, mas isso pode ser construído na sua vida. Que legal. Muito lindo. Parabéns. Deixa eu ler aqui. Tem uma Cris Miranda, não sei se tu conhece. La criatividade é algo que se aprende e forma parte de um mecanismo para viver. Uma querida amada lá de Rocha, no Uruguai. Querida. Tua fã, então. Vamos lá, vamos ver se tem mais pessoas aqui que a gente... Tem uma pergunta, né? Como foram relevantes para empreender... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ver se eu consigo. Quais as escolhas que você fez ao longo dos anos, na tua percepção, foram relevantes para que você conseguir empreender nessa área artística? Eu gosto dessa pergunta, Karen, né? Vamos lá. Karen, assim, eu acho que o básico é nunca me colocar numa posição onde eu não queria que as pessoas me vissem. Eu nunca fui artista que coloquei o meu trabalho em cima de uma mesinha de plástico. Eu vou dizer umas coisas que podem incomodar alguém, tá? Mas eu sempre estou de peito inflado falando do meu trabalho. Tá dentro de mim isso. Se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta, é uma questão dela. A minha questão é a forma como eu vou apresentar para ela, como eu vou mostrar para ela. E, claro que isso não foi tão fácil assim quanto eu estou dizendo. Teve situações que eu também tive receio, que eu também vi que eu fiz coisas que depois eu ficava pensando, mas como tu quer que a pessoa veja o teu trabalho diferente se tu faz isso? Aí, quando eu não sabia o que fazer, quando eu não sabia como agir ou como melhorar, eu fui aprender. Todas as vezes que eu precisei, eu tive a humildade, que parece que é uma coisa que a gente não devia estar falando, porque aprender devia ser uma honra. É uma coisa séria. Mas é uma coisa séria. E eu fui aprender. Então, eu fui conversar com pessoas, eu fui para o Sebrae, eu fui para a Fevale fazer mestrado, eu fui aprender. Todas as vezes que eu me vi em situações onde eu não sabia resolver, eu pensei assim, e se isso não é o retorno que eu quero, eu preciso melhorar o que eu estou dando para receber de volta a resposta que eu estou querendo. Foi assim que eu fui parar em Londres, numa feira de cerâmica, e onde eu fui aceita como a única brasileira, a única pessoa da América Latina que tinha. Atravessei o mundo com as minhas cerâmicas, que é uma coisa surreal, que hoje, quando eu olho para trás, eu penso...
o quanto foi doido tudo que eu fiz, de levar as coisas, de toda a burocracia que envolvia. Não tinha pronto. Ninguém sabia como me dizer como é que eu faço para sair daqui com cerâmica. Nem com embalagem, nem com papel, nem entrar em alfândega. Tudo eu fui aprender e eu fui pedir ajuda várias e várias vezes. Então, isso devia ser uma coisa básica na vida de todo mundo, não só na vida dos artistas. Mas deixar o ego para trás e ir aprender, para mim, É engrandece. humildade. Essa palavra aqui para mim, exatamente. Cara, não tem, a gente nunca vai saber tudo, né, Annelise? A gente tem que saber que a gente vive em sociedade, a gente precisa do outro. E para empreender, para ser artista, para ser uma pessoa, tu vai precisar sempre esse contato e tu vai ser... A gente não é sozinho, né? A gente é um pouco de cada das pessoas que a gente se relaciona, né? Então, acho que é muito bonito isso aí, né? O Alcione aqui estava comentando que se descobriu um cozinheiro criativo, que é um bom assistente de estilista, porque a esposa dele, ele lá de Caxias, meu colega também de banco, querido. A esposa dele é uma querida também, e tem um filho de 8 anos, construiu um rapazinho de futuro e nas aulas online. Então, ele deve estar se virando em 30 braços, né, Alcione, por aí. Não é fácil, mas é né? isso mesmo, é a hora. Se não tinha, se a hora estava longe antes, agora a hora está aí, né? Com todo... É verdade. Sim. Descobrir todos esses talentos que a gente tem, né, Anne? E, Anne, uma outra questão agora, mais voltando já para a última parte que a gente tinha imaginado nessa live. Fala um pouquinho sobre a economia colaborativa e como como é que tu foi envolvida nesse cenário e se isso, dentro da tua cidade, assim, que impacto tem? Primeiro assim, o conceito de economia colaborativa, o conceito inicial, ele estava mais ligado com essa economia de consumir de forma conjunta, que seria o Uber, os sites de compras, essas coisas todas, né? Só que depois, esse conceito, ele foi ganhando outras dimensões, como tudo nesse mundo hoje, que vai se transformando a cada dia. Dinâmico. Exatamente. E entrou o aspecto social, digamos assim, ficou mais em evidência, ou teve, através desse conceito, uma forma de se fortalecer. Então, o que eu entendo por economia colaborativa hoje? Entender que eu estou numa cidade, no meu caso, uma cidade de 6 mil habitantes, onde existe uma comunidade local que interage com uma comunidade um pouquinho mais longe, e assim sucessivamente, que vai ampliando. Quando eu consumo local, quando eu fortaleço o local, automaticamente eu estou me fortalecendo. Porque a infraestrutura da minha cidade está melhorando, a qualidade de vida das pessoas ao meu redor está melhorando, as coisas que nós temos acesso aqui perto vão melhorando. Então, eu vejo isso como um ciclo que vai se fortalecendo de dentro para fora, vai melhorando de dentro para fora. Então, quando a gente valoriza o trabalho do outro, quando a gente divulga o trabalho do outro, quando a gente compra alguma coisa de alguém que está perto, a gente está fazendo esse dinheiro, essa energia circular perto da gente. O que significa isso? Que ao contrário de eu entrar numa Polishop da vida, de um site, e botar a mão de uma pessoa, botar o dinheiro do que eu vou comprar na mão de uma pessoa que já está rica, que já está com toda uma estrutura montada na sua vida, uma rede montada na sua vida. Se eu escolho conscientemente botar esse dinheiro dentro da minha cidade, esse dinheiro vai circular aqui perto de mim. Então, ele melhora a qualidade de vida do meu vizinho, do filho do meu vizinho, por consequência de todo mundo que está ao redor. Para mim, isso é economia colaborativa. Então, quando eu divulgo o trabalho de outras pessoas aqui, quando eu falo de um restaurante, quando eu falo... eu estou falando do restaurante, claro que eu estou trazendo pessoas para cá, para circular na cidade, mas eu também estou colaborando com a vida da pessoa que está trabalhando na cozinha, que está trabalhando lá na frente, que está ajudando a manobrar o carro. São pessoas da minha comunidade, são pessoas que fazem parte do meu contexto. Então, eu acredito nesse conceito de economia colaborativa, que se cresce juntos. E aí, claro, que acaba juntando os pares, digamos assim, com mais força, né? Então, acabam os artistas se fortalecendo, os restaurantes se fortalecendo, e como consequência, todo mundo cresce junto. É dessa maneira que eu vejo. E o trabalho que eu faço aqui, como eu tenho essa rede forte pela internet, eu acabo levando o trabalho de outras pessoas também. E acho que isso
é extremamente positivo. Porque esse conceito de competição, agora mais do que nunca, todas as pessoas que falam sobre o novo normal, sobre o novo futuro, falam que esse conceito de competição acabou. Ou se cresce todo mundo junto, entendendo que está vivendo num mesmo planeta, ou vamos todos juntos para um buraco, porque não vai mais funcionar essa forma de competição entre um e outro. Então tá mais do que na hora da gente entender que quando a gente está junto, a gente se fortalece. É isso. É verdade, é uma coisa bem importante, né? Essa potencialização que a gente faz do ser humano, né? De tu fazer o teu trabalho, mas também perceber que o teu trabalho impacta uma região inteira, né? Tu traz mais movimento para a cidade, consequentemente alguém vai almoçar no restaurante que foi no teu ateliê, e assim vai, sabe? Então, realmente, essa questão da colaboração, a Patrícia também, outra querida, assisti a live dela hoje de tarde, junto com a Gislene, no Coffee and Work, muito legal. E essa visão, ela tá transcendendo para todos os campos, né, Anne? Assim, eu vejo muito presente e essencial hoje em dia a gente pensar dessa forma, né? Porque senão, realmente, assim, a gente vai ter uma visão muito do individualismo, muito dessas coisas de eu e o outro que se quebre lá, sei lá o que acontece, né? As próprias empresas estão mudando esse jeito de ver, né, Eliane? As coisas que eu tenho acompanhado falam muito de uma nova era, onde esse conceito hierárquico, onde um manda e os outros obedecem, não vai funcionar mais. São agentes de um processo que, quanto mais unidos estiverem, melhor toda a engrenagem funciona. Se somos uma grande engrenagem, cada parte tem a sua importância. Não dá para concentrar e esperar do outro. Isso responde um pouco ainda à pergunta do que ela fez antes ali sobre as coisas, as dificuldades dentro do processo de empreender, vamos dizer assim. Primeiro lugar, para de pensar que é o outro que vai fazer por ti, levanta e vai fazer a tua parte. Porque essa história de esperar que o outro vai fazer, isso não existe. Seja o governo, seja o patrão, seja o prefeito, seja lá quem for. E isso é uma coisa que, infelizmente, está muito enraizada na nossa cultura. De achar que tem que ganhar pronto. Então, usa essa criatividade também para desenvolver a tua própria força, para que tu não tenha que esperar do outro, para que tu faça a frente das coisas para ti. Seja protagonista, né, Anne? Seja protagonista da tua vida, exatamente. Ninguém vai fazer por ti, não adianta reclamar, que daí eu acho que não é legal, sabe? Tu tem que assumir essa postura, se tu quer ser diferente, tu quer trabalhar com o que tu gosta, cara, se organiza e vai. A cada dia dá um passinho e vai. Tu vai conseguir, sabe? A gente consegue tudo que a gente quer. Eliane, o que eu tenho visto também é que mesmo quem está escolhendo as carreiras, digamos assim, mesmo que tu esteja dentro de uma corporação, tu vai ter que ter esse posicionamento, porque as empresas também já não querem mais aquele funcionário acomodado esperando a ordem do chefe. Eles também estão esperando o retorno dessas pessoas, estão esperando pessoas proativas. Então, é um outro âmbito da criatividade, é uma outra dimensão da criatividade, que vai sim fazer parte do futuro e não é longe, não é hoje, né? É agora. Não, agora. E uma outra coisa, agora me lembrei, falando e principalmente da questão de dentro da economia colaborativa dos artistas em si. Vamos falar um pouco da tua área. Como é que tu enxerga isso? Eu vejo que alguns países eles têm algumas políticas públicas mais direcionadas para o artista, enxergam o artista como uma forma atuante na sociedade, importância da cultura, enfim, né? O Brasil não tem muito isso, né? Mas eu queria saber, assim, como é que tu sente com os teus pares essa questão? Esse momento que a gente está vivendo agora é o momento de cair máscaras, né? E eu acho que muitas máscaras caíram em muitos lugares, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares também, de como que o artista, como que a criatividade, como que as artes são vistas. Primeiro que as pessoas estão tudo em casa, olhando televisão, vendo filme, e acham que isso não é criatividade, que isso não é arte, né? Que eles dissociam a realidade da vida deles, seja o design desse celular que está na tua frente,
tudo que foi desenhado e criado ao teu redor com arte. Falar mal de arte é uma coisa, e a minha realidade bonita e linda, e que eu consumo produtos, e que eu vivo coisas, que eu me visto com a modinha, isso é outra coisa, não é? Aí eu não preciso falar mal do artista nesse momento. Então, por um lado, deu uma sacudida muito grande de mostrar o quanto a arte tá viva. Eu vi umas postagens lá no início. Pensa em passar a quarentena sem um artista na tua vida. Pensa em passar por tudo isso sem ter um desenvolvimento criativo ao redor de tudo que tu tem. Desde a xícara que a gente está tomando café, que foi criada por alguém. Mas a gente vive numa realidade de políticas públicas praticamente zero para essa área, né? Agora foi tudo, como tudo nesse momento, né? Foi aprovada uma lei que eu estou há 6 dias tentando entender a lei, junto com o pessoal daqui, que é uma coisa que é surreal. Tu tem que ter assim, a dimensão, a diferença que existe entre a dimensão teórica e a dimensão mundo real no Brasil, ela é astronômica, tá? Então, é uma resposta muito complexa para se chegar assim. Eu não tenho uma resposta fechada, porque, por um lado, eu penso que quando a gente não desenvolve uma base, não desenvolve esse olhar desde criança nas pessoas, a gente não pode cobrar do adulto se a gente não dá isso quando a gente é criança, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade do nosso mundo adulto que essas coisas criativas, elas fazem parte do nosso redor. Então, as pessoas que estão consumindo Netflix, estão consumindo a série, que estão consumindo não sei o quê, elas precisam entender que aquilo ali é arte, que tem vários empregos por trás disso. E que são empregos que, nessa hora, parece os primeiros a ser descartados em qualquer instância. E é uma questão bem complexa. É uma questão de que tem que ser feito um exercício da gente, em primeiro lugar, porque o que eu posso colaborar? Daí vamos tentar melhorar a minha resposta, então. O que eu posso fazer nesse exercício? De novo, a história da economia colaborativa. Quando eu for consumir alguma coisa, se eu fizer o mínimo esforço de comprar de alguma coisa que seja brasileira e não comprar um importado da China, eu já estou ajudando o desenvolvimento que foi feito aqui no país e que foi criado por alguma pessoa. Já estou ajudando algum artista, alguém que criou alguma coisa. Então, nesse pequeno gesto, eu já contribuo para mudar. E eu acho que é uma luta de muito tempo pela frente ainda. É uma mentalidade que tem que ser... Talvez agora, como esse mercado está exigindo criatividade, as pessoas vão perguntar, mas e onde que eu desenvolvo a criatividade? E como que o meu filho vai ser criativo? E como que eu vou preparar o meu filho? Porque as pessoas se preocupam tanto em dar o melhor para os filhos, e tá certo, e tem que se preocupar mesmo, né? Só que dar o melhor para os filhos hoje não é que quero dar o melhor para a gente, né? Vão ser exigidas outras coisas. E como que eu vou buscar esses recursos para dar o melhor para o meu filho nessa nova realidade, né? Se eu privar ele da arte, se eu achar que museu é bobagem e que tem que ser tudo fechado, tudo jogado fora, porque são pessoas que não trabalham e que estão lá matando tempo. E aí, onde meu filho vai aprender a ser criativo? Quem sabe esse momento também faça as pessoas pensarem sobre isso, né? Aqui o Fábio, também colega querido da AVS, a quarentena forçou as pessoas a olharem as coisas com um olhar mais criativo. Realmente, é isso que a gente está falando, né, Anne? É o momento agora de virar a chave, né? Olha, Clóvis, aqui também tem o Daniel aqui que está dizendo que acredito que a noção do presente na cultura brasileira presente na cultura brasileira que remete à ideia de elite do atraso. Explica bem isso. Arte e cultura são elementos à esquerda que devem ser vigiados. Devem ser vigiados. Eu entendo isso, Daniel. Sem entrar no campo da política, a gente parece que todo o universo da arte, infelizmente, foi associado a um lado e as outras coisas parece que foram associadas ao outro lado. E não é assim. Essa divisão existe na cabeça de pessoas que não estão enxergando o mundo como um todo. Eu não sou a favor dessa divisão nunca. Independente do... Não, nenhuma. Enquanto existir a polaridade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque se não caminharmos todos juntos de alguma maneira, a gente não vai mudar. A gente não vai chegar a nada. Então esses dois lados vão ter que ceder um pouco, né? Esses dois lados vão ter que se reinventar. E eu não tenho a resposta para dar, realmente, mas eu acho que é, sim, um grande exercício, um grande aprendizado. E eu falo de novo, esse momento sacudiu tudo
e botou naquele liquidificadorzinho lá que colocou, talvez a questão da cultura, ela seja a purpurina ali em cima, que tem ou que não tem. Porque para quem tem, para quem desenvolveu isso dentro de si, para quem tem esse olhar criativo, para quem consegue enxergar a beleza no mundo, está sendo mais fácil. Agora, para quem não tem esse significado, para quem está tendo que buscar o seu propósito, para quem está tendo que buscar tudo isso agora ao mesmo tempo, eu realmente acredito que as coisas sejam mais complexas, mais difíceis. Não que não possa ser, vai ser, tá tudo no seu tempo. Mas quanto mais verdade tu vai trazendo, é como se fossem raízes, né? Então, se tu tem certas raízes construídas, agora tu tem onde te segurar um pouco mais. Uhum. A Cris aqui também está colocando a arte respeitar a diversidade. A diversidade, com certeza. A Patrícia tinha colocado que o filho dela é todo das artes, então também tem algumas crianças que já estão mais voltadas para a arte, né? Isso é um conjunto total, né? Dessa recepção, né? Do ambiente, da casa, da escola, das mães, dos pais, que acabam impactando positivamente, né? E dando essa liberdade para a criança se expressar de uma forma mais tranquila, né, nas artes. Mas assim, a gente está chegando já no finalzinho aqui, Anny, só para fechar, só para assim, entender, tu vê alguma perspectiva na questão de digitalização desses produtos artísticos via internet? Como é que é a tua visão sobre isso? Olha, eu vou falar por mim, tá? Para mim tá muito complexo tudo isso, porque eu crio peças únicas, eu não crio peças em série. Então eu faço 10 peças, que são 10 peças completamente diferentes umas das outras, mesmo que elas às vezes tenham o mesmo formato. E como transferir isso para a internet de uma maneira viável, sem um custo absurdo, já que é um momento que a gente tem que cortar e racionalizar tudo. Eu não achei a ferramenta ideal ainda para fazer isso. Eu acho que a gente tem algumas questões para pensar. Essa é a primeira, de concretizar essa, sei lá, seja foto, filmagem, com essa plataforma, como fazer isso funcionar. Depois a gente tem questões burocráticas que são muito complicadas, porque o nosso sistema de entrega, de envio, de encomendas é caro, não funciona, leva um mês para entregar. Eu diria assim, ó, na minha visão, é muito fácil falar em negócio online no Brasil, mas a prática não é tão fácil. Eu estou vivendo na prática esses desafios com questões minhas que têm a ver com a minha forma de criar, de ser e de apostar nesse fato de uma peça ser diferente da outra e bater o pé e dizer que eu não vou fazer linha de produção, que seria o que normalmente agora acabaria fazendo, né? E todas as questões que envolvem, desde a burocracia fiscal, a burocracia para mandar uma peça para fora, por exemplo. Hoje eu fui tentar calcular um frete para mandar uma peça para outro país. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia o que é isso, sabe? A burocracia é uma coisa muito complexa, né? Então, são desafios. E o que acontece agora, esses desafios já existiam antes. Só que agora eles vieram, assim como tantas outras coisas, puf, caiu tudo no nosso colo, né? Então, a gente tá... tudo junto, faz parte do mesmo liquidificador lá. Então, nesse momento, eu ainda estou confiando e apostando na singularidade do meu trabalho, como o Daniel acabou de escrever ali, e não na massificação. Eu não sei, é uma aposta minha do meu coração, mais uma vez, como tantas vezes eu já fiz na minha vida. Mas eu acho que, por um lado, tudo está eletrônico, tudo está digital, sim, mas ainda somos seres humanos. Então, eu acho que tudo que tem excesso gera uma reação que é a falta, né? E eu vou apostar na falta. Eu vou apostar em continuar entregando para as pessoas uma história de verdade, olhando nos olhos das pessoas quando elas vêm aqui, sendo o sonho, às vezes, que tem gente que espera um ano para vir aqui comprar alguma coisa, e talvez tenha que esperar mais um ano agora. Mas o valor dessa peça que a pessoa esperou 1 ano e meio para vir aqui comprar e levou para casa dela é diferente do que uma que ela apertou no celular e chegou numa caixa, sabe? A minha alma acredita nisso. Então, talvez eu seja um pouco contramão nessa resposta agora e nesse momento. Não sei. Como tudo é um dia de cada vez. Hoje é essa a resposta que eu daria. De acreditar e confiar no meu coração, sabe? Mas vamos ver como que esse mundo vai se desenvolver daí pra frente, né? É verdade. Quanta gente legal, aqui, que bom, né? Muita gente legal aqui contribuindo bastante. A Cris, de novo, aqui colocou a educação, tem um rol fundamental no desenvolvimento da criatividade. Perfeito, é isso aí mesmo. Absurda a burocracia, realmente, dos custos e tudo mais.
Tem mais alguma coisa aqui? Ai, o lindo, Parabéns, querido, do Peru, Nós que amado, meu amigo. agradecemos a presença. Que legal, que legal. Fico muito feliz, Anne. A Imagina. gente já está nos Acabou. finalmente aqui. A Linda também, queridona, muito obrigada por estar com a gente e espero que tenham gostado muito desse papo com a Annelise, que para mim assim foi grandioso, dá para ver o teu brilho, o brilho nos teus olhos quando tu fala das tuas coisas, né? Isso é muito bonito, é muito gratificante e é inspirador. Sem dúvida, agradeço de coração. Respondendo a Linda, eu tenho site, Linda, tenho página no Instagram também, eu não tenho como mostrar aqui agora, mas tem página no Instagram, segue pelo meu nome depois, eu vou agradecer muito se vocês seguirem. Nesse momento é muito importante, gente, isso eu diria, sigam as pessoas que vocês, isso é economia colaborativa, valorizem, cliquem, compartilhem, mostrem, assim vocês são agentes ativos dessa economia. Mesmo que eu não possa comprar, que eu não possa nesse momento, levem esse trabalho adiante, porque assim a gente está fortalecendo as coisas que estão perto da gente, né? Obrigada, É verdade. Vinícius. A Lu também, obrigada. Gente, muito obrigado. Estamos acabando e esperamos aí vê-la, quem sabe, em breve de novo aí com a gente, né? Então Para mim é um tá, prazer beijo. sempre. Muito Foi um obrigada, beijo, tá, Helena. querida? Obrigada Beijo, mesmo. Boa gente. noite. Tchau, tchau, Beijo para gente. vocês. Tchau, Muito tchau. inspirador mesmo. Beijo. Tchau, tchau.